Bem-vindos ao canal Conhecimento em Minutos. Continue estimulando seu cérebro. Preparados? Então vamos começar. Qual desses rios não é afluente do rio Amazonas? Xingu, Tapajós, Itapecuru ou Trombetas? Itapecuru. O rio Itapecuru é um dos mais importantes cursos d'água do estado do Maranhão. Nascendo nas serras da Crueira e Alpercatas, ele percorre mais de 1.000 quilômetros, banhando diversos municípios e desaguando na Baía de São José. O nome Itapecuru vem da língua tupi e significa pedra chata. O rio sempre teve um papel fundamental na vida dos maranhenses, servindo como via de transporte e fonte de sustento. Como se chamam os átomos de um mesmo elemento químico com massas diferentes? Isótopos, isótonos, isóbaros ou isômeros? Isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons, mas diferem no número de nêutrons em seus núcleos. Essa diferença na quantidade de nêutrons resulta em massas atômicas distintas para os isótopos de um elemento. Qual é a maior ilha grega do Mar Egeu? Madagascar, Atenas, Creta ou Mecenas? Creta. Creta é a maior e mais populosa ilha da Grécia. Situada no sul do Mar Egeu, é a quinta maior ilha do Mediterrâneo e a segunda maior do Mediterrâneo Oriental. Administrativamente é uma região com capital em Heraclião, que é também a maior cidade da ilha. Em que ano o Império Romano foi dividido em duas partes? 574, 389, 476 ou 395? A divisão do Império Romano em duas partes, em 395, foi um marco importante na história romana, marcando o início de uma nova fase para ambas as partes. O Império Romano do Ocidente enfrentaria diversas dificuldades e acabaria caindo em 476, enquanto o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, perduraria por mais muitos séculos. Como ficou conhecida a campanha de Gandhi pela independência da Índia? Guerrilha armada? Desobediência civil? Obediência civil? Ou rebeldes? Desobediência civil. A desobediência civil liderada por Gandhi foi uma estratégia fundamental para a independência da Índia, mostrando ao mundo que é possível alcançar grandes mudanças sociais através da não-violência. Qual é a capital de Porto Rico? San Juan, Santiago, Lima ou La Paz? San Juan. San Juan é uma cidade com uma rica história, combinando influências espanholas, africanas e americanas. Possui um centro histórico charmoso, com ruas estreitas, fortalezas e construções coloniais, além de belas praias e uma vibrante vida noturna. Quando dizemos que uma panela está sob a mesa, significa que ela está longe da mesa? Acima da mesa?
Ao lado da mesa? Ou debaixo da mesa? Debaixo da mesa. Quando dizemos que uma panela está sob a mesa, significa que ela está abaixo da mesa, em uma posição inferior a ela. A panela está escondida pela mesa e não é visível a menos que você se abaixe ou mova a mesa. Que regiões especializadas das membranas de células vizinhas aumentam a sua aderência? Cromossomos, desmossomos, microvilosidades ou nucleolos? Desmossomos. O desmossomo é um tipo de especialização da membrana plasmática. A sua função é manter as células unidas umas às outras. O termo desmossomo deriva do grego desmos, ligação, e somatos, corpo. As células do tecido epitelial unem-se através de especializações da membrana, chamadas de junções celulares. Como é chamado o sistema de classificação dos grupos sanguíneos? Sistema ABO, Sistema ABC, Sistema CHD ou Sistema MMD? Sistema ABO. O sistema ABO é o sistema mais conhecido e utilizado para classificar os grupos sanguíneos humanos. Ele se baseia na presença ou ausência de antígenos A e B na superfície das hemácias. Quando falamos em classificação de grupos sanguíneos, o sistema ABO é o principal sistema utilizado e o mais importante para a compatibilidade sanguínea em transfusões e transplantes. Qual o nome do documento assinado por João Sem Terra em 1215? Tratado de Paz? Tratado de Tordesilhas? Magna Carta? Ou Constituição Inglesa? Magna Carta. A Magna Carta é considerada um dos documentos jurídicos mais importantes da história, pois estabeleceu limites ao poder absoluto do rei inglês e garantiu certos direitos aos barões e, posteriormente, a todos os cidadãos ingleses. Ela não é uma constituição no sentido moderno do termo. Foi um documento histórico com caráter mais específico, que ao longo do tempo foi sendo interpretado e ampliado, contribuindo para a formação da Constituição inglesa. O que se expandiu com a invenção da bússola? Colheita, plantação, navegação ou mineração? Navegação. A bússola foi fundamental para as grandes navegações, período em que europeus como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama exploraram novos continentes e rotas marítimas. Graças a ela foi possível cruzar oceanos, descobrir novas terras e estabelecer rotas comerciais entre diferentes continentes. Qual das alternativas não é um substantivo abstrato? Beleza? Estudo? Fome? Ou espelho? Espelho. Substantivos abstratos nomeiam qualidades, sentimentos, estados, ações ou ideias que não possuem existência física concreta. Eles representam conceitos que não podem ser tocados ou vistos diretamente. Espelho é um objeto, algo que possui existência física e pode ser tocado e visto. Portanto, ele se encaixa na categoria de substantivo concreto. Que animal é usado como símbolo da França?
águia, galo, papagaio ou canguru? Galo. Embora não seja o símbolo oficial, o galo é amplamente utilizado como representação da França. Sua origem remonta à época dos gauleses e há um trocadilho com a palavra latina gallus, que significa tanto galo quanto gaulês. O leão, especialmente durante o período monárquico, foi utilizado como símbolo da realeza francesa. Ele representa força, poder e nobreza. Qual desses elementos não forma uma substância simples com molécula diatômica? Potássio, nitrogênio, iodo ou cloro? Potássio. O potássio é um metal alcalino. Metais, em geral, não formam moléculas diatômicas. Eles tendem a formar estruturas cristalinas, onde os átomos estão unidos por ligações metálicas. Metais e gases nobres, em geral, são elementos que não formam moléculas diatômicas. Pelo processo de partenogênese, os óvulos de abelha rainha produzirão quais destes? Soldados, operárias, zangões ou zigotos? Zangões. Através da partenogênese, a abelha rainha produz ovos não fertilizados que se desenvolvem em zangões. Essa é uma estratégia reprodutiva que garante a diversidade genética na colmeia, pois os zangões possuem metade do material genético da rainha. Em qual dessas regiões Roma foi fundada? Sicília, Toscana, Piemonte ou Lácio? Lácio. O Lácio é uma região central da Itália, com uma localização estratégica próxima ao Mar Tirreno e ao rio Tibre. Essa localização favoreceu o desenvolvimento da cidade de Roma, tanto economicamente quanto estrategicamente. Quem é o autor da obra Instituição da Religião Cristã? João Calvino, Gustavo Vasa, Henrique VIII ou Lutero? João Calvino. João Calvino foi um teólogo reformado suíço do século XVI, considerado um dos principais líderes da Reforma Protestante. Sua obra, Instituição da Religião Cristã, é um dos tratados teológicos mais influentes da história do cristianismo e um dos pilares do protestantismo calvinista. A obra representa uma das principais fontes do pensamento teológico protestante. Até que ano o Canal do Panamá pertenceu aos Estados Unidos? 1999, 2003, 2006 ou 2010? – 1999. O Canal do Panamá, construído pelos Estados Unidos no início do século XX, permaneceu sob controle americano até o final do século. Em 31 de dezembro de 1999, a administração do canal foi oficialmente transferida para o Panamá, encerrando um período de quase um século de domínio norte-americano. O que os arqueólogos utilizam para determinar a idade dos fósseis? Herômetro, barômetro
carbono 14 ou datômetro? Carbono 14. O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono que se decompõe a uma taxa constante ao longo do tempo. Essa característica permite aos cientistas calcular a idade de materiais orgânicos, como fósseis, com bastante precisão. É uma ferramenta fundamental para a arqueologia, contribuindo para a compreensão da história da vida na Terra. No século XVI, em qual país surgiu o movimento puritano? Holanda, Inglaterra, Alemanha ou França? Inglaterra. O puritanismo foi um movimento dentro da Reforma Protestante, mas com características próprias. Os puritanos buscavam purificar a Igreja da Inglaterra, removendo elementos que consideravam católicos e excessivamente ritualísticos. Suas ideias eram fortemente influenciadas pelo calvinismo, com ênfase na predestinação e na importância da Bíblia. Devido à perseguição na Inglaterra, muitos puritanos migraram para a América do Norte, onde fundaram colônias como Plymouth e Massachusetts Bay. E aí, gostou do vídeo? Então, dê um like para a gente. Aproveita e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que serão lançados brevemente. Obrigada!